ainda no conjunto de instruções de comparação, nas APIs de comparação, eu estou aqui no manual na página 204, né? O manual da série AS. E dá uma olhada para nós vermos aqui, ó. Olha, dá uma olhada aqui as variações que eu posso ter das instruções, né? De comparação, que nem que nós vimos lá. A instrução igual, diferente, né? Maior igual, menor igual, ok? Aí, olha, você pode ver aqui que ela tem a versão para 16 bits, né? Que essa aqui é a forma que eu posso carregar lá no programa, LD igual, ou se eu quero trabalhar ela com 32 bits, né? Que é o D, né? Que é o D load igual. Mas olha só, eu não tenho uma versão aqui para pulso, né? Aquela instrução que tem um pulso, que eu vou explicar agora nessa última que nós vimos agora. Então, olhando aqui, ó, na última que nós vimos, então pode ver que todas até agora aqui, olha, a instrução pulso desde o início da API, desde a primeira API de comparação até agora, se eu rolar aqui, ó, veja a parte de pulso, não tá disponível, né? Aqui não está disponível a versão 16 bits quando a gente trabalha com um ponto flutuante, é só 32 bits. Mas olha, pulso não tá disponível, aqui tem já. Então nessa última que nós vimos, né, no vídeo anterior, eu tenho de comparação a CMP, eu tenho a versão ACMP para 16 bits, eu tenho aqui a DCMP, né? E eu tenho a versão para trabalhar também com pulso. Então nós vamos ver isso agora. Da mesma forma, aquele ZCP, né, que eu vou comparar por zona, né? Então eu tenho também a versão para 16 bits, 32 bits e pulso. Mas vamos ver só o exemplo da questão de como realmente funciona essa variação para pulso, né? Então se eu vim aqui na 254, só cliquei para ir no detalhe dessa. Então, olha a API é a 0054, então ela é a CMP, é a API, mas ela tem aqui, olha, aqui no código da instrução, ela tem as variações dela. Eu posso ter ela, somente ela, sem o D e sem o P, CMP, ou ela pode ser DCMP, ou ela pode ser DCMP-P, né? Ou pode ser só CMP-P, né? Que trabalha com 16 bits e pulso. Então, eu quero só explicar, então, tá aqui as variações que ela pode ter, né? Então, a CMP com pulso, a DCMP e a DCMP com pulso também. Então, essas são as variações que eu posso trabalhar nela e é isso que eu quero explicar nesse vídeo, né? Então, vamos dar uma olhada novamente num exemplo que eu tenho. Então, primeiramente aqui, olha, eu tenho aqui meu bit especial para no primeiro scan ele ficar em 1, então eu causo um reset aqui na bobina de M0 até M2, são bobinas que eu vou usar aqui na comparação aqui, né? Então já estou resetando, ou eu posso resetar depois manualmente aqui através de um bit auxiliar aqui, M10 que eu coloquei. Já quando startar no primeiro scan já reseta, mas eu posso resetar depois. Aqui aquele timer que eu deixo ele aqui rodando, né? Eu coloquei ele para 10 segundos, então ele vai de 0 a 10 segundos, depois reseta sozinho, só para eu usar a contagem desse timer para comparar, né? Então aqui eu tenho aquela instrução comum de comparação, a CMP. Então ela é para 16 bits, porque ela não é DCMP, né? Porque o número não é tão grande que eu quero comparar. E ela não é para pulso no primeiro momento, depois eu quero só mostrar. Obviamente a gente já sabe como ela funciona agora e como que ela funciona quando tem o P aqui no final, como é o comportamento. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho, toda vez que eu tenho aqui os meus bits ligados aqui, ó, se o S1 for maior que o S2, se o S1, o M0, quando o S1 for maior que o S2, ele sinaliza. Esse é o resultado dessa comparação. Quando o S1 é igual ao S2, é o M1 que vai ficar setado. E quando o S1 é menor que o S2, é o M2 que vai ficar setado. Então eu criei aqui só pra gente, né? E quando ela é igual, como eu expliquei no vídeo anterior, ela passa muito rápido, só um momento. Eu só faço um selo no igual, só pra gente perceber que passou aqui pelo igual, né? E aqui eu associei 3 saídas só pra adicionar isso na aplicação, né? Mas o que importa é ver o comportamento dos flags aqui da comparação do M0, M1 e M2 aqui. Então, primeiramente nesse bloco normal, né? Sem ser a variação do P, de pulso no final.
Então eu vou ativar aqui. Vamos só dar uma olhadinha como que está se comportando. Aqui o contador já está funcionando. Eu olho aqui embaixo, aqui, olha. Ó, e eu ativei aqui, ó. Eu já deixei ativo aqui o M11. Então o bloco, a linha verdadeira aqui no bloco Enable, está habilitado o bloco de comparação, está sempre comparando. Então observa que ele vai comparando e vai mudando aqui, ó. Quando o contador zerou, ó lá. Agora o S1 é menor que o S2, então está aqui setado. Ó, quando for igual, ele só selou. E depois ele já é maior aqui, ó. Então, ok? Então tá trabalhando normal. Observe, enquanto essa linha tá verdadeira, a comparação, ele fica fazendo a comparação e fica trocando, né? Dependendo do resultado da comparação, ele fica aí setando o M0, ou o M1, ou o M2, ok? Se eu parar, se eu deixar essa linha falso, a linha de Enable, o contador continua contando, ele tá independente, mas ele fica, né? A gente sabe que ele ficou no momento que eu tirei ele, né? Ele tinha esse estado aqui, ele estava com o S1 maior que o S2, então o M0 estava ativo, ele permaneceu aqui, ok? Ele permaneceu. Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês? Se eu volto a trabalhar com ele, se eu volto a ativar a linha Enable dele, então ele continua fazendo as comparações ativas e fica trocando as saídas, né? Ok? Se eu parar, no momento que eu parar, vou parar no momento maior, quer ver? Olha lá, maior, né? Ok? Olha lá, o S1 ficou maior porque eu abri a linha do Enable quando é maior. Então, o estado eu posso parar a comparação na linha do Enable dele, parou a comparação, e se eu quiser resetar os bits, porque ele ficou no último estado, eu venho aqui o reset. Então isso, até então nós já tínhamos visto, só estou repassando, ok? Então posso, olha lá, e posso voltar a trabalhar de novo, nas comparações de novo, ok? E vou abrir aqui, ok? Olha lá, abri no momento que eu abri, o S1 estava menor, ok? Então agora, o que nós queremos ver? Qual é a diferença se eu tenho essa instrução, não o CMP pulso, né? Então, se eu escrever aqui, ó, CMP pulso, aí eu vou colocar o T0, né, como S1 e o mesmo valor, 50. Então eu digitei em cima ali, ele criou duas em paralelo, aí eu vou tirar essa daqui, ok? Então eu vou compilar, tem que colocar aqui o M0, né? Onde eu jogo. Já tinha dado um erro na compilação. Então, compilei. Eu só troquei a instrução, coloquei ela na variação que ela trabalha com pulso. Então, o que significa isso, né? Nós veremos isso agora. E sempre isso se repete, né? Não só na comparação, mas todas as instruções que tem essa variação para trabalhar com P no final de pulso, ela tem esse comportamento que ela vai funcionar somente um scan, você vai ver. Ela só compara, nesse caso aqui é um comparador. Se ela fosse uma soma, vai somar só durante aquele momento de um scan. Se ela for subtração, se ela for quem for. Aqui é o comparador, então ela só compara no momento que eu tenho, né? Eu tenho ali durante um scan que ela ficou verdadeira. Então dá uma olhada aqui como que funciona. Tá, não tinha feito o download. Ok. Então agora eu estou com eu mudei aqui a comparação por pulso, ok? Se eu deixar, olha só, eu vou ficar verdadeiro aqui. Na anterior ela trabalhava sempre comparando, né? Olha só, eu tô variando aqui, ó, ela tá verdadeira o bloco, mas o contador o S1 tá variando, às vezes ele é menor, às vezes ele é igual, às vezes ele é maior que S2, e a saída aqui nada acontece, ó. Ok, vou resetar a saída de novo, só para a gente ver uma coisa, ó. Vou resetar as saídas, vou resetar os bits aqui da saída desse bloco, M0, ó. Resetei todos. E tá ligado aqui, mas por que não tá funcionando? Porque agora, olha, se eu desligar ela tá verdadeira, mas ela funciona só num pulso só. Ela não funciona porque a linha tá verdadeira, o Enable. Só um pulso. Então eu desliguei ela. Ela não tem um pulso agora. No momento que eu ligar, vamos ver o momento que o T0 tá. Eu vou deixar com o momento que o T0 tiver menor do que 50, que é o S1, né? Olha lá agora. Ó. Tava menor. Então, olha, ele flegou aqui
o M2, porque o S1, naquele momento que eu ativei, houve um pulso e ela só faz só daquele scan a análise, ela faz só a comparação em um scan, só naquele scan, naquele momento que eu ativei, que houve uma transição. Ele não faz mais. Ok? Eu posso experimentar de novo, ó, tirar ele aqui e fazer a hora que eu quero. Só é difícil pegar quando é igual, porque é só um momento ele é igual. Mas quando ele for maior, agora eu quero pegar para ele setar aqui, ó, quando o S1 é maior que o S2. Então quando ele for maior, né? Vou esperar ali, ó. Agora, né, ó. Olha lá. Ativei no momento que fez uma transição aqui de 0 para 1. Esse bloco vai funcionar somente esse bloco de comparação só vai comparar naquele momento. E comparou. Tá aqui, ó, ele comparou. Se eu for ali também, eu vejo já que ele não fica comparando o tempo todo, porque ele não fica trocando o resultado, né? Mas mesmo assim, se eu também resetar aqui, todas as saídas dele vai permanecer resetada. E o contador aqui, o temporizador, fica variando o número e ele não tem o comportamento. De novo, então se eu tirar do 0 e avaliar o momento que eu vou fazer a transição aqui, ó. Ó, fazer a transição agora, tá maior. Olha lá, o S1 tava maior. Ok? Vou fazer de novo, ó, 0. Vou pegar o momento que o S1 tá menor. Ó, 100, 0, tá menor agora, menor que 50, vou fazer. Olha lá, setou menor. Só é difícil pegar o igual, deixa eu tentar pegar um igual. Quando é 50, né? Ah, não dá pra pegar, você vê? Muito rápido. Então, mas é assim, dá pra ver exatamente como que funciona, né? A diferença. Então, toda API que tem essa variação para trabalhar com pulso, se ela é de comparação, ela só vai comparar no momento que tiver um pulso, só um scan só. Se ela é de soma, ela só vai somar. Se ela é de, enfim, se ela é de operação lógica, ela só vai fazer só no momento do pulso só, houver a transição, ela não faz mais depois normal. A outra não, a outra fica normal, a CMP normal aqui no caso, se você habilitou a linha, ela fica o tempo todo fazendo comparações. Então isso é o que precisava explicar para ficar claro quando eu tenho essa variação, todas as instruções. Então, quando eu tenho aqui na instrução, no código da instrução, então o manual, esse é o código do o manual de programação para essa família de PLC, do AS, né? Mas se você vir aqui na lógica, né? Então se eu clicar aqui, destacar e dar o F1, ele também abre basicamente a mesma, né? Ele abre mesmo, se eu fizer um help, pedir um help do bloco, basicamente é igual, né? Porque aquilo, olha só, ela tem essa mesma formação. Então é aquela API, quando você tem a instrução de um lado aqui, você tem a opção D e o outro lado a opção P, significa que ela pode trabalhar sem opção nenhuma, ela é de 16 bits, né? Com a opção D, ela é para 32 bits. E com a opção P, ela pode ser 16 ou 32 bits. Funciona só durante um scan, só no pulso. Ok? Então é isso que eu quis passar nesse vídeo. Fica claro isso, essa variação quando a gente tem o P, ok? Na API. Agradeço a atenção, muito obrigado.